também uma linha de combustível e uma linha de petróleo. Vamos começar falando pela linha de petróleo. Como é essa linha de petróleo? Como funciona? E o funcionamento básico do SolarBit para petróleo. O que significa isso, professor? Bem, essa incrustação que você vê formada pela água se forma também com petróleo. E no petróleo não é só a parafina que forma a incrustação, é que vem muita água junto com a parafina. Se você, por exemplo, tinha um poço muito profundo, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros de profundidade, quanto mais for profundo, mais ele vem com muita água. Se é um petróleo que está quase à flor da terra, digamos com 10 metros, 20 metros, ele vem com menos água. A água, geralmente que tem petróleo, ela vem com muito sulfato de bário, que é o terror das incrustações formadas por petróleo. Se agarram muito rápido. Veja, por exemplo, que na água de uma cidade, vamos dizer como São Paulo, você tem uma dureza de 80, vamos dizer 70, 80 TD. Em Fortaleza, no Ceará, vamos dizer 350. Nos Estados Unidos é acima de 450. Mas já na Arábia é de 4.000 a 6.000 a dureza. Portanto, incrusta muito mais rápido. Na Índia é de 8.000 a 12.000. A incrustação é muito rápida. Ora, quando é um produto de petróleo onde tem sulfato de bário, a dureza geralmente aumenta. Eu tenho, por exemplo, em Neuquén, na Patagônia, na Polícia Petrol, incrustações, a água com a dureza d'água com 21.600 de dureza. A incrustação é muito rápida mesmo. Quanto mais dura for a água, o líquido, ele vai incrustando mais rápido e vai fechando os tubos, porque o mesmo processo que eu expliquei para a água, que polos diferentes se atraem, havendo mais, portanto, maior quantidade de dureza, de sais, de carbonatos, sulfatos, ou se tiver silicatos, melhor ainda para incrustar. Então isso vai formando, a incrustação vai piorando, aumentando com rapidez. Então você não pode, por exemplo, numa água de petróleo, você não pode, por exemplo, no próprio petróleo, você não pode jogar produto químico desincrustante nunca, porque senão vai afetar lá no poço, porque toda a água que vem de poço de petróleo, ela tem que ser devolvida para dentro da terra, para dentro do poço, porque se você contaminar essa água com produtos químicos, você vai ocasionar, vai interferir na produção do petróleo. Ele não pode ter qualquer produto químico. Ora, quando nós invertemos essa polaridade do petróleo, fazemos desde o poço, ele inverte a polaridade da parafina, inverte a polaridade dos sulfatos e carbonatos, mesmo que seja sulfato de bário, todos vão ser invertidos. Se tiver silicatos, vai ser invertido também. Então, essa água ao retornar para dentro do poço, ela vai retornar, limpando aquela tubulação, que às vezes tem 2, 3 quilômetros de profundidade, e não vai alterar nada da substância chamada petróleo. Então você pode limpar toda a tubulação, seja do poço em diante, pode limpar, por exemplo, as incrustações existentes em oleodutos, pode limpar as incrustações formadas nesses tanques enormes que tem de petróleo, seja da parafina, seja de diesel, de gasolina. Você pode limpar, eles ficam, às vezes, metade daqueles tanques de 10 milhões de litros que estão ali armazenados, podem ficar incrustados, podem não ficam. E a solução que se tem é cavar aquilo e jogar fora. Nós podemos fazer com que essa incrustação volte a ser líquida, volte a ser petróleo, por exemplo. Então, isso se aplica não só ao petróleo, mas também aos seus derivados. E se você for, por exemplo, uma refinaria, você vai ver
tanques de gasolina, tanques de diesel, tanques de outros derivados de petróleo, em que o programa de incrustação existe e ninguém pode nem sequer pensar em colocar tratamento químico desincrustado. Ou seja, nós fazemos com que aquilo que está incrustado volte a ser líquido. Eu vou mostrar uma incrustação para você. Essa é a incrustação de petróleo. Essa aqui. Ele tem o formato do tubo. Um tubo de 2 ou 3 polegadas, completamente fechado, já não passava mais. E tiver um pequeno orifício de passagem, o solvente vai passar e vai limpar aquela tubulação de petróleo. Você imagine, por exemplo, a tubulação de 2 polegadas, 3 polegadas, de um poço para o tanque onde é separada a água, o gás e a parafina. Imagine que 2 quilômetros, 3 quilômetros, tubulação de 2 polegadas, você tem que parar cada mês para poder limpar. E no caso, por exemplo, da Argentina, onde eu fiz os primeiros testes, tinham que queimar cada 30 dias, porque os cantos senão iam ficar assim e já não poderia. Aquela maquinária toda custa uma fortuna, que pode chegar a explodir se não para. Ainda bem que tem um manômetro que faz parar automaticamente. Ora, quando você tem, isso é petróleo, se você volta a fazer o liquidificar, não sei qual é o termo certo, isso aqui você passa a ter lucro, volta a ter petróleo. Você pode então vender isto e não jogar fora, e não queimar, como eu vi, montanhas, pequenas montanhas queimadas em Neuquén, na Patagônia, queimando petróleo, a matéria-prima, porque está endurecida. Isso de petróleo, portanto, tem uma gama de aplicações muito grande, mas em geral isso que eu queria dizer. Muito bom, professor.